Olá, amigos. Estamos dando início a mais um programa Amigos em Debate, aqui pela Rede Luz Espírita, no canal da DDE. Então seja bem-vindo. E o tema de hoje é Anjo da Guarda. O que é isso? Você já deve ter ouvido falar em Anjo da Guarda. E nós trouxemos hoje, para poder explicar sobre esse tema, dois companheiros de ideal espírita de grande bagagem que vão tentar justamente nos esclarecer sobre o que seria um anjo da guarda. Do meu lado direito, nós temos o César Correia, ele que é do Centro Espírita Rodrigo Lobato, aqui de São José do Rio Preto. César, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado. Muito obrigado. Do meu lado esquerdo, outro companheiro, o Marcos Veiga, que também é do Centro Espírita Rodrigo Lobato, aqui de São José do Rio Preto, e que nos deu a oportunidade de vir falar com a gente sobre esse tema. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado. E para nós começarmos a falar sobre isso, eu já vou fazer novamente a pergunta, e vou direcionar ela ao nosso amigo César. Anjo da guarda, o que são eles? Eu acho que a gente precisa até de fazer uma pequena explicação, né? Você já fez um programa aqui sobre demônios, né? Se o Espiritismo não acredita em demônios, por que o Espiritismo acredita em anjos? O que é isso, né? Então a gente precisa conceituar esse anjo da guarda. Quem que vem a ser o anjo da guarda? Já foi dito aqui que Deus não privilegia ninguém, não cria espíritos imperfeitos e espíritos perfeitos. Então todo mundo está sujeito à mesma lei, a lei de progresso, a lei de evolução. De maneira que o anjo é uma possibilidade de qualquer ser criado por Deus de chegar a esse grau de espírito puro. Opa, então deixa eu fazer uma pausa aí, interromper você um segundinho, para esclarecer para os nossos amigos que estão assistindo. Você está dizendo, então, que Deus não cria, ou não criou criaturas diferenciadas. Ele é justo, então ele criou todos iguais. Exatamente. É isso mesmo. Esse é um dos conceitos básicos da doutrina espírita, que é o conceito de evolução. Na justiça de Deus, aquilo que todo mundo entende como os atributos de Deus, para ele ser justo, ele não poderia ter criado nada diferente. Então ele cria os espíritos simples e ignorantes, todos com a possibilidade do átomo ao arcanjo, né? Está no livro dos Espíritos. Do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia. Então, do espírito mais ignorante ao mais superior de todos, ao que está no estágio de espírito puro, tudo se encadeia. E aí, então, nós temos os anjos. Não aquela figura mítica de asas. As asas até se explica, é um símbolo, né, daquele que pode voar, daquele que pode chegar até o alto, até Deus, né? E na acepção primeira, né, do Velho Testamento, a palavra anjo significa mensageiro. Então ele era o correio de Deus, né? Ele que levava, ele tinha esse trabalho, né? E muitas das vezes está lá com essa figura. Então nas primeiras concepções já a gente herda essa ideia, né, do anjo de asas, né? E quem de nós aqui que já não foi católico, por exemplo, que não tinha lá o quadrinho do anjo de guarda na cama, né, do lado, e ensinados desde mais tenra infância a orar pelo anjo de guarda, né? Então, e tem essa conceituação espírita, logo nas primeiras questões do Livro dos Espíritos, na questão 400 e pouco, já conceitua os benfeitores essa questão, demonstrando que a acepção da palavra anjo de guarda está mais afeita àquela natureza do espírito protetor, e não na conceituação das outras doutrinas cristãs e não espíritas. Então, André Luiz, até no livro Entre a Terra e o Céu, ele pergunta para o benfeitor Clarencio como é que se dá, né? Afinal de contas, onde estão os anjos? Onde estão os anjos de guarda? Aí o Clarencio até é estranho, né? Mas que pergunta. Ele deve ter imaginado que ele ia chegar lá no plano espiritual e tinham vários anjinhos. Ou pelo menos esses espíritos angélicos. Sim. Aí Clarencio justamente é questionado, ele fala, os anjos de guarda realmente existem, né? Só que eles estão numa acepção da palavra anjo, já que já percorreu toda essa estrada evolutiva, já está um espírito redimido. Nesse aspecto, não há individualmente para cada um de nós um espírito, um ministro de Deus, não teria lógica, um ministro de Deus ao sabor de nossas decisões, das nossas pequenas dúvidas aqui na Terra, ou até dos nossos defeitos. Sim. Né? Então, quer dizer, o anjo de guarda, maior da própria doutrina cristã, de uma maneira geral, é o próprio Cristo.
Esse é o nosso anjo de guarda, que não há, como na questão 625 do Livro dos Espíritos, justamente ele é, sim, o maior embaixador que Deus, nosso modelo e guia, que Deus nos concebeu, que Deus nos deixou. Então, nessa acepção, né, da palavra anjo, qual é de todos os anjos da hierarquia divina o mais puro de todos? Aí sim, o Cristo. Então, essa é a acepção da palavra anjo. A criatura que atingiu a angelitude. A angelitude. Mas, assim, da hierarquia da angelitude, em termos gerais, qual é o nosso modelo e guia? Aí, é bem conceituado que é Jesus. Então, na concepção espírita, é essa. Agora, não é dessa maneira que é tratada em O Livro dos Espíritos. É mais na acepção de espírito protetor. Então, todos nós temos nossos espíritos protetores que estão aí tutelando, nos inspirando ao caminho do bem. Agora... E aí, logicamente, não é um espírito puro, que há mais afazeres, porque são os espíritos que ajudam Deus no processo de cocriação dos mundos e tudo mais. Está um pouquinho à nossa frente. Qualquer um de nós até pode ser um anjo guardião. Porque qualquer pai, qualquer mãe é um guardião do seu filho, que está mais atrasado no processo evolutivo. Então, os nossos guardiães, a gente vai entrar noutra categoria, então, que são os chamados espíritos familiares, esses espíritos protetores, benfeitores, que estão mais próximos de nós. Obviamente, para cuidar da gente, tem que ser melhor que a gente. Então, talvez uma avózinha, um avôzinho mais do passado, lá que está desencarnado, cuide da gente. Ou algum parente que a gente nem sabe da existência, mas ele tem que ser melhor que a gente e cuida da gente, né? E é um processo. Só que, às vezes, até por afinidade, por amor mesmo, por amor familiar, paixões ainda humanas, vai estar ligado a gente e vai querer ajudar a gente em situações que a gente ainda não pode ser ajudado. Porque muitas das vezes a gente acha que o famoso livrai-nos Deus de todo mal, né? A gente quer ser livrado de todo mal, mas alguns males são provas, né? Então, o anjo guardião é igual o professor. No momento da prova do aluno, ele não senta na cadeira e faz a prova para o aluno tem que fazer a prova. Então, determinadas coisas, a gente ora pela proteção e o anjo vai sempre nos proteger, a gente tem que saber o que está pedindo. Não é me livra do mal, mas me reforce para aceitar esses males. Como eu vou passar por isso, por essa ou aquela dificuldade? Aí o anjo vem e nos intui. Então, você está dizendo, César, que, na verdade, o papel do anjo da guarda, ou do benfeitor espiritual, amigo espiritual, o nome que nós quisermos dar, protetor espiritual, né, que é mais usual dentro da doutrina espírita, é de nos auxiliar e não de nos conduzir. Exatamente. Nós temos nosso livre-arbítrio. Exatamente. Aliás, tem até um bom exemplo, Marcos, do guia. Então, é essa questão. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, tem duas mensagens em que ele deixa bem evidente essa questão. No capítulo 100, ele interpreta uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, em que, essa é muito conhecida, essa passagem, em que Pedro, no início do apostolado, ele foi aprisionado, né? E chegou lá, os apóstolos que ficaram, os discípulos, ficaram extremamente chateados, tal. Só que chegou um anjo do Senhor, né, como está lá muito bem escrito em Atos, o conduziu para a primeira guarda, para a segunda guarda, sem ele ser percebido por ninguém, né? Isso está registrado em Atos dos Apóstolos. E tão logo a porta das prisões serem abertas, aconteceu dele, ao pegar a primeira rua, o anjo desapareceu. O que significa isso na visão de Emmanuel? É aquilo lá, o benfeitor, o anjo, não nos exime das responsabilidades, das nossas necessidades kármicas e evolutivas aqui na Terra. Então, o Emmanuel interpreta essa passagem que é muito esclarecedora. Quer dizer, se ele está aqui para nos dar a mão e nos ajudar, o problema é a gente querer ser ajudado por eles. Aí é que está o grande... Segredo. Esse é o segredo. Até tem no Pato Donald, né? Acho que todo mundo já assistiu os desenhos dele, né? Até que tem o Pato Donald aí, 2 Pato Donaldzinhos, um demoninho e um anjinho, né? Quem que nós vamos dar ouvidos? É a grande... E há alguns sonetos mostrando isso daí, que para cada anjo da guarda, né? Quer dizer, cada espírito protetor, às vezes nós temos muito mais outros anjos, não da guarda, né? Mas espíritos querendo nos atrapalhar. Agora, companheiros, né? Aí entra aquela outra questão dos espíritos simpáticos. Mas simpático a quê?
né? O que nos liga. O que nos liga? Quais são os nossos ganchos morais que atraem esses espíritos? Então, para a pessoa que tem necessidade de determinados vícios, ele vai encontrar pessoas ligadas a ele nesse aspecto. Sim. Né? Então, pelo que vocês estão explicando, na verdade, o anjo da guarda ou o espírito protetor nada mais é do que uma outra criatura, um outro espírito, né? Um pouco mais evoluído do que nós, que está ali para nos auxiliar frente às nossas dificuldades, mas não está ali para que nós terceirizemos as nossas responsabilidades. Ele nos auxilia. E você fez um comentário na sua última explicação agora, que muitas vezes nós pedimos ajuda aos nossos protetores, só que nós não damos ouvidos, né? Porque nós temos ainda imperfeições e nós nos ligamos por conta dessas paixões a outros companheiros desencarnados. Então, na verdade, o benfeitor espiritual ele está ali para nos auxiliar. Nós temos que aprender a ouvi-lo, né? Exatamente. Aliás, eu falava que anjo significa mensageiro, mas com o tempo também adquiriu o conceito de guia. E o que é o guia? O guia ele não te obriga a trilhar os caminhos, ele te mostra os caminhos. Então o guia vai te mostrar os caminhos e você decide. Porque senão a gente não teria liberdade, não teria a questão do livre-arbítrio. Se a gente não o exerce, a gente não tem mérito. Sim. Se o anjo faz, não há mérito algum para a gente. Seriam os marionetes. Seriam os marionetes. Agora, nessa questão, por exemplo, muitas vezes as pessoas ficam imaginando, mas e onde estava o anjo da guarda, né? Que não cuidou de uma determinada criança, que passou por um acidente, alguma coisa assim. Na verdade, a doutrina espírita, ela conceitua que, na primeira infância, esse anjo da guarda tem muito trabalho mesmo, ele fica muito próximo. Algumas coisas não tem como, às vezes está no planejamento kármico, faz parte da história daquele espírito, de ter que passar por determinadas situações. É uma necessidade. É uma necessidade. Então, o anjo não vai eliminar essa necessidade, porque isso faz parte da necessidade do espírito, né? O anjo vai fazer com que ele passe de uma maneira mais tranquila. E se na primeira infância o anjo está muito próximo, quando a gente começa, né, a adquirir o nosso próprio forma de pensar e de decidir, passa, né, a agir como protagonistas em nossa própria vida, decidindo entre o bem e o mal, o que fazer, o que não fazer, o anjo se afasta um pouco, porque ele precisa, né, de deixar que a gente decida. Então, na idade adulta, se a gente quer o anjo, a gente precisa chamá-lo, né? Então, essa vocação, a gente precisa de evocar essa proteção, fazer a prece, pedir essa ajuda. E de que forma que ele ajuda? Inspirando bons pensamentos, boas ideias, né, que vão surgir naturalmente. E de maneira que, vamos dizer assim, quando o Kardec começa a tratar desse assunto em o Livro dos Espíritos, ele fala assim, maravilhosa doutrina essa dos anjos. Consoladora doutrina essa dos anjos. Porque se por um lado a gente tem onde buscar socorro, é perfeito, né? Só sempre fazendo essa digressão, essa separação de que podemos ter anjos em diversas escalas. Então, eu tenho um familiar que cuida de mim, um espírito familiar. E isso tá na tradição. Os romanos já sabiam disso, né? Os romanos tinham altares em casa, os dos numes, dos deuses lares, né? Orar para os amigos, para os antepassados. Sim. Agora, espíritos simpáticos. E eles podem fazer? Podem, mas aí eles têm que reportar, né? Há uma hierarquia de anjos, vamos dizer assim, né? E que a própria tradição também já, né, fala em anjos, arcanjos, querubins, serafins. Sim. Então, há uma hierarquia. Determinado protetor, às vezes, não quer até te ajudar, mas ele não pode fazer aquilo naquele momento. E ele se reporta, então, a um anjo, né, na hierarquia, a esses anjos, se ele pode ou se ele não pode fazer isso ou aquilo naquele momento. E que tipo de ajuda ele pode dar, não é verdade? E aí você fez um comentário agora há pouco, César, sobre nós precisamos rogar a auxílio. E o Marcos já deu uma deixa. E eu vou pedir para que você repita, para deixar claro para as pessoas como nós podemos pedir ajuda ao nosso anjo da guarda. Qual o método? O método explicado por todas as doutrinas cristãs ou não, né? Através dos bons pensamentos, da prece, da meditação. Esses são os canais psíquicos que nós entramos em comunicação com esses benfeitores. Eles estão prontos a nos ajudar. Agora, nós nem sempre estamos aptos ou querendo esse auxílio. E é interessante, Emmanuel, também no mesmo livro, Caminho, Verdade e Vida, ele comenta uma outra passagem de Paulo de Tarso, que tão logo Paulo
caiu do camelo, né? Não é caiu do cavalo, Isso. como está lá no Paulo Estevão. E perguntou, Senhor, o que queres que eu faça? Né? A famosa frase que está lá registrada muito bem. Ele responde assim, vai, né? E lá será dito o que fazer. Mostrando assim que nessa interpretação do benfeitor Emmanuel, mostra que a providência divina, Deus auxilia ou o Cristo nos auxilia uns pelos outros. Quem sabe mais recebe daquele, né? Aquele que sabe menos recebe daquele que sabe mais. Então, nessa passagem especificamente, tão logo Paulo de Tarso entrou em Damasco, a gente observa que ele foi auxiliado por Ananias, que o curou da cegueira e tudo mais. Sim. Quer dizer, na verdade, o Cristo poderia falar, não, você vai chegar lá, vai acontecer isso, isso, isso. Não, né? A providência divina nos auxilia uns pelos outros. Não só nós, em termos de encarnados, uns para com os outros, como os nossos benfeitores espirituais, nossos amigos estão aí para nos proteger. Ótimo. Né? E o César fez um comentário também. Se nós precisamos rogar o amparo, então significa que eles não estão 24 horas ao nosso entorno. Sim. Até porque são espíritos que têm algo a fazer, têm trabalho a serem realizados, né? Essa ideia de que o anjo da guarda está ali o tempo todo vigiando ou nos puxando para cá, puxando para lá, isso não existe. Não é assim, né? Lógica, né? Até porque qualquer processo de comunicação, né, este aqui, eu tenho que chamar a sua atenção e você chamar a minha atenção para a gente estabelecer um processo. Da mesma coisa com o seu anjo da guarda, ou com qualquer espírito protetor, com qualquer santo que eu queira orar. É um processo, eu tenho que chamar a atenção para mim. E ao fazer o pedido, né, no caso das preces, das orações, esse pedido tem que ter lógica também. Né? Tem que ter um procedimento. Então, tem que ter um propósito, né? E nós, enquanto espíritas, sabemos que determinadas coisas não são possíveis de serem removidas. Né? Então, vamos pedir o quê? Vamos pedir força para suportar determinadas situações. É lógico que nada impede, porque toda prece, todo pedido feito ao anjo da guarda, quem quer que seja, tem três aspectos que precisam ser atendidos, né? Que é a questão do merecimento, você merece isso, a questão daquele momento de... Isso é necessário? Da necessidade, né? Então você tem a questão do merecimento e também a acréscimo da bondade divina, porque às vezes até não há merecimento, mas naquele momento para te salvar, né, de uma queda maior, a misericórdia atua, né? Então tem que juntar essas três coisas. Por isso que a gente precisa de estar e ter a humildade de querer pedir ajuda também, né? Às vezes a gente fica muito independente, vida fora, né? E aí nem lembra que a gente de vez em quando precisa de uma ajudazinha, né? Mas a ajuda chega sempre. E muitas das vezes, como o Marcos falava, entre nós, né? Porque se o anjo da guarda às vezes não consegue estabelecer esse processo comunicativo diretamente comigo, ele vai influenciar alguém que é mais, né? Está mais ligado, está mais apto a receber essa mensagem. Canais psíquicos. Os canais psíquicos. As anteninhas, né? Atinge alguém e esse alguém vem e te fala. Às vezes alguém aparece com uma resposta que você não está... Você está esperando, né? Você tem a pergunta, você está esperando a resposta, aí vem alguém do nada e te traz a resposta. É a atuação dos espíritos protetores. Coincidências, né? Que coincidência. As coincidências, realmente, às vezes a providência divina nos auxilia justamente por esse canal. Esses canais, né? Quer dizer, eles utilizam, porque as relações humanas, as coisas que nos ocorrem da humanidade individualmente, tão complexas, tipo assim, como que isso ocorreu em tal hora, tal minuto, pela análise probabilística seria impossível. Sim. Né? Então a gente vê assim, a manifestação divina, porque, como bem definiu o nosso Jorge Andréa, né? O famoso espírita recém-desencarnado, né? Na verdade, a lei de ação e reação é como se fosse um grande campo de vibração, onde todos nós estamos inseridos. Quer dizer, se a gente realmente está com o desejo de fazer o bem, querendo fazer o bem, essas forças que nos cercam a todos, individual e coletivamente, vão agir.
em nosso favor. Então, né? aí nós podemos então deduzir que esses anjos da guarda, ou benfeitores espirituais, são aqueles que vão nos auxiliar. Então, você que está aí do outro lado, lembre-se sempre de agradecer as inspirações, o auxílio. E sempre que você precisar, peça ajuda. Faça uma prece, rogue a Deus, ao seu anjo da guarda, o espírito benfeitor, como você entender, que com certeza você será auxiliado. Eu aqui então vou agradecer ao meu por ter me dado essa oportunidade de ter aqui o César e o nosso querido Marcos participando com a gente nesse tema que daria muito mais assunto, mas que nosso tempo se esgota. Então você que está aí, interaja com a gente, participe, se envolvendo com os nossos canais e interagindo, mandando perguntas, questionando, fazendo comentários. E a vocês que estiveram comigo nessa oportunidade, a minha gratidão e o meu muito obrigado por terem vindo até aqui e trazido tanta informação. Nós que agradecemos. Vocês que estão aí do outro lado, fiquem com Deus, muita paz e até a próxima.